gagueira tem uma incidência em torno de 1% da população. É grande a incidência. No mundo, provavelmente existem 55 milhões de pessoas que gaguejam. É muita gente. E um filme aí que foi assim um ícone aí na questão da gagueira foi o Discurso do Rei, né? Levantou essa lebre aí já num tempo antigo, né? Excelente o filme, aliás. Verdade. Recomendo. Mas é interessante a gente pensar sobre até a incidência da gagueira, que abrange qualquer classe social. Ele era um príncipe, né? Se tornou um rei e tinha essa dificuldade de linguagem importante, que é a gagueira. Hoje a gente celebra o Dia Internacional de Atenção à Gagueira e ela começou justamente para desmistificar essa graça que as pessoas pensam sobre a gagueira, né? Pensam que é engraçado, os próprios gagos muitas vezes usam esse recurso de rir de si mesmo para tentar não só maquiar, mas disfarçar um pouquinho a gagueira. Tirar o foco da gagueira, né? E o mal-estar que causa para a pessoa que gagueja. Né? Isso vem, o gago, ele vem desde criança ou a pessoa pode se tornar gago depois de um tempo, depois de adulta? Como que funciona? É ótima essa pergunta, porque a gagueira ou ela começa na infância, entre os 2 e 5 anos de idade, eu já vou explicar por quê, ou então depois dessa idade ela só acontece por algum acidente neurológico. Então, um afogamento numa criança mais velha, por exemplo, ou outros distúrbios, como um AVC, uma hemorragia, um traumatismo, né? Ou então, quando a pessoa toma um medicamento que pode induzir a gagueira. Certo. E aí eu vou fazer então a relação com o início da gagueira, lá por volta dos 2 aos 5 anos. A gagueira hoje, os estudos neurocientíficos, né, e neurobiológicos provam que é uma alteração na neurotransmissão da dopamina, numa região do cérebro chamada núcleos da base. Isso por si só desmistifica a questão emocional da gagueira. Porque muita gente pensa, levei um susto e fiquei gago. Isso é mito. Definitivamente isso não existe. É um hábito, porque também disse de ser um mito a questão de ser um hábito adquirido. É assim também? Não. A gagueira, ela só é adquirida por esses processos que eu disse anteriormente, né? Um acidente então, neurológico. Não, a gente apresenta, as pessoas podem apresentar, mesmo que não sejam gagas, algum momento de disfluência por estarem nervosas. Por exemplo, uma entrevista ao vivo pode provocar uma disfluência. Cansaço, por exemplo, o cansaço mental também pode trazer essa disfunção aí? Pois é. Essa região que controla o movimento da fala é a mesma região que controla a nossa área motora. Dirigir, escrever, desenhar, caminhar. É a mesma região. O que acontece na gagueira é uma alteração na temporalização do som da fala e na continuidade desse som, na verdade. Então a pessoa consegue começar, por isso os bloqueios, quer dizer, a pessoa começa, mas ela não consegue coordenar o tempo de finalização daquela palavra. Então, se é uma questão motora e eu estou com uma fadiga física, por exemplo, eu posso apresentar uma dificuldade maior na fala, né? Não necessariamente vai aparecer como uma gagueira, né? Porque o que caracteriza a gagueira é essa repetição constante, muitas vezes dos mesmos sons, durante o seu discurso, né? Indo na pergunta da Carol aqui do início, quando você está conversando com alguém que tem a gagueira, você completa a frase, você olha para ele, não deve olhar. Como deve ser esse comportamento com o interlocutor? Sim. Lá na criança, ela está em fase de amadurecimento desse neurotransmissor, que é a dopamina, lá em núcleos da base. A criança não está sabendo que está fazendo alguma coisa errada, porque para ela está falando, é absolutamente normal. Ela está se expressando. Exatamente. Então, geralmente as famílias ficam angustiadas. Para, respira, fala mais devagar, repete. Ela não entende nada, né, é verdade? Exatamente. Meu filho começou com isso. Quando ela entende que está fazendo algo errado. E esse é um comportamento inadequado dos adultos, porque a criança ela pode ficar receosa em relação ao seu desempenho na fala. Pode piorar, então. E piora. Né? A gente chama que
chamaria de fixação da gagueira, né? Mas tem crianças que fixam, tem crianças que não. Então, não é uma coisa 100% comprovada, a gente pode falar, fixou a gagueira por causa de um comportamento adulto. De toda forma, é um comportamento muito ruim para a criança. Ela sente como se ela estivesse sendo punida por fazer algo errado. Isso não é adequado durante todo o desenvolvimento dela. Ela precisa, como o Serginho falou, de se expressar em qualquer ambiente. Correto. Né? E na fase adulta, mas aí ele falou, como que você deve agir, por exemplo, com o adulto? Com o adulto. Né? Você percebeu que ele tem essa questão da gagueira. Porque a gente tem hábito de olhar nos olhos. Por exemplo, eu sempre falo olhando no olho, porque o olho fala muitas vezes muito mais do que a própria palavra. Sem dúvida. Ali você vai confirmando. E aí a pessoa é gaga. E ela está ali, naquela dificuldade de se expressar, e você olhando. O que a gente não deve fazer numa situação dessa? Bom, os gagos detestam que as pessoas completem o seu pensamento. Porque muitas vezes o outro pensa em uma palavra que não é aquela que ele quer dizer. Ele vai gastar mais tempo explicando. Ele Aí vai ter que fica mais explicar, nervoso. não é aquilo, ele fica nervoso, ele fica desconfortável. Ele muitas vezes aceita o que você falou e não era o que ele queria. Então o discurso fica comprometido. Em geral, eles detestam que o outro complete. O que a gente deve fazer é a mesma coisa com a criança. Continua olhando no olho, não com aquele olhar. Vai sair ou não vai? Não é o olhar... Quer um apertinho, ajuda? É, isso aí. Não é o olhar da sua angústia. Porque a sua angústia, como você falou, vai passar pelo seu olhar. Certo. E ele vai ficar com mais vontade de completar aquilo rápido e não vai conseguir. Então é um olhar carinhoso, afetivo. De atenção. De atenção. Pronto. De espera, de expectativa. E eu queria até perguntar, assim, no caso de... Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de falar, mas cantam muito bem. Como assim? Como que seria Dentro isso? dessa região do cérebro que organiza a fala, os movimentos para a fala, essa mesma área é dividida em duas. Uma que é a fala espontânea e a outra que é a fala não espontânea. O problema de neurotransmissão é na área de fala espontânea. Então, são áreas diferentes no cérebro. Olha, que interessante. Os núcleos da base, então, fazem parte, né, de um córtex que coordenam a fala espontânea e aí a dificuldade é muito maior. A dopamina, o problema de dopamina está nessa área. Na área de fala não espontânea, e aí vem o canto, uma leitura. As pessoas que gaguejam podem até gaguejar na leitura, mas elas gaguejam com menos intensidade. Quando você vai falar com uma criança, não tem um conteúdo específico, você vai, ai, que linda, que bonitinha, como se fosse uma coisa, entre aspas, decorada, mas não existe aquele conteúdo que você precisa elaborar para a fala espontânea, você também não gagueja. Quando você brinca com um animal, também não tem um conteúdo, você vai imitar o animal, vai fazer aquela vozinha que não é a sua, da fala espontânea, também não há a gagueira. E é por isso, o canto, ele é organizado numa área diferente do cérebro. Que legal. Ana, agora eu queria fazer uma pergunta. A dona de casa que está nos assistindo, o papai, a mamãe, eles estão observando algumas coisas na fala de sua criança. Como é feito o diagnóstico e quem é que cuida da gagueira? O psicólogo ou o fonoaudiólogo? Ótima pergunta também, Serginho. Considerando esses novos estudos da neurociência, descobriu-se então que é essa dificuldade, né, essa falta de amadurecimento da transmissão da dopamina. Então, há um excesso de dopamina no cérebro da criança, nessa região da fala, ou do adulto, né? Então, hoje existe um medicamento voltado para o tratamento da gagueira. E o médico que vai receitar, como é neurologia, é o neurologista. Se for criança, é o neuropediatra. Agora, não é toda alteração na fala da criança que vai se tornar uma gagueira. O que eu recomendo é, faça uma avaliação com o fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo fará o encaminhamento necessário. Muitas vezes, Serginho, a criança já desenvolveu questões emocionais e psicossociais por causa da gagueira. Aí,
claro, o acompanhamento com o psicólogo vai ser importante para vencer essas dificuldades, principalmente em relação ao convívio social. Eu fiquei pensando, né, a gente até como cristão, Jesus, ele era inclusivista, né? E só que muitas vezes eu queria que você falasse como que isso tem acontecido nos consultórios, você atende as pessoas e quais são as maiores queixas, as maiores lutas que elas têm no dia a dia. E muitas vezes, como cristãos mesmo, né, às vezes nós somos muito cruéis. As pessoas não agem de má fé. Sim. Né? E a inclusão é a palavra. E não só por conta da gagueira. Inúmeras outras questões levam as pessoas a se sentirem excluídas. Tudo que socialmente, ao padrão, né? Exatamente. Ao normal. Exatamente. Eu tenho uma criança cadeirante com uma lesão grave no cérebro e a escola não aceitou porque ele era cadeirante e lá na escola não tem o elevador. Isso, inclusive, hoje é uma questão legal. Isso. As escolas, qualquer lugar São público obrigadas. hoje é obrigado a ter acessibilidade. Né? Isso é uma forma de exclusão. Ah, não é porque seu filho tem paralisia cerebral que nós não vamos aceitar, é porque a gente não tem elevador na escola. Então as pessoas começam a usar outras desculpas, vamos dizer assim. Agora, em relação à inclusão, ela não é fácil, não por causa da deficiência, mas por causa da nossa deficiência em ajustar o ambiente, ajustar a nossa formação como um todo para incluir as pessoas com alguma dificuldade, não só nas escolas, mas também em todos os ambientes sociais. Nos consultórios, definitivamente isso não acontece ou não deve acontecer. Nós acolhemos todos os pacientes e aí o que eu digo sempre é o seguinte: olhe primeiro para a sua limitação. Se você não tem uma formação adequada para desenvolver o tratamento com aquela pessoa, com aquele paciente, seja criança ou adulto, encaminhe para aquela pessoa que vai ter a formação específica para aquilo. Exemplo que eu dou é, no meu caso, eu não trabalho com autismo, porque o autismo é uma coisa tão específica e demanda um conhecimento tão profundo que eu encaminho para uma colega que tem um doutorado em autismo. Correto. Ela vai fazer um acompanhamento muito melhor do que o meu. Isso não é excluir, é oferecer o melhor para aquela pessoa, né? E agora, quanto ao tratamento aí, o terapêutico, né, eu posso dizer assim, entre criança e adolescente, o que tem de diferença entre eles? Sim. A criança está num processo de desenvolvimento global, não só da linguagem, mas também de todo o corpo, motoramente falando, da marcha. Então, o olhar para a criança, ele precisa ser muito global. A fala faz parte do desenvolvimento. O adolescente, ele já adquiriu essas outras habilidades e o adolescente vive agora essa questão social. Então, meu grupo de colegas, eu sou amigo, mas eles riem de mim. Eles fazem gozação, eu sou motivo de chacota. O bullying. Né? E vira o bullying. Muitas vezes eles entram na onda da brincadeira. Eles são amigos, eles são divertidos, as pessoas gostam de fato daquela pessoa, mas existe sempre a chacota, né? Então, é preciso trabalhar com o adolescente nesse sentido também, dele não se sentir excluído e não se sentir desmerecido. Porque outro mito associado à gagueira é que o gago é menos inteligente. Isso verdade. também não é verdade. Com certeza. Né? Inteligência é uma coisa, neurotransmissão em núcleos da base é outra coisa. Certo. Então, a gente tem que trabalhar com esse olhar também. E também voltado para o mercado de trabalho. O adolescente daqui a pouco vai fazer seu vestibular, vai se formar e vai entrar no mercado profissional. Inclusive, esse ano, o motivo o tema da campanha de atenção à gagueira é o gago e o mercado de trabalho. Legal. Né? E eu queria até... Pode completar, pode completar. E é por isso que é tão importante a gente desmistificar essa relação entre inteligência e gagueira. O mercado de trabalho está aí, aberto, né? Eles não são deficientes, né? E dão conta de realizar qualquer atividade como uma pessoa que tem a fluência normal. Então, em outras palavras, a gagueira tem cura. Sim, e cada vez mais com esses estudos da neurociência, eu digo a cura no sentido medicamentosa, principalmente.
já existem, né? Já existe um medicamento que vem sendo receitado para regular a dopamina e os estudos mais recentes já trabalham com a associação de 2 medicamentos para melhorar ainda mais a fluência dessas pessoas. Ainda não está no mercado, está em fase de pesquisa, mas a gente sabe que é um fator e tanto para ajudar as pessoas. Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, mas só sobre essa questão do trabalho. Mas o gago, ele não tem mais dificuldade para poder arrumar emprego, não? Não há uma resistência? Existe. A dificuldade é social. É velada, né? Não pode ser expressa, até porque isso é uma questão judicial. Né? Sem dúvida. Se você não contratar por isso, é uma discriminação. Mas acaba que existe um pouco de resistência com relação a isso? Existe, como você falou, velada. Não é por causa da cognição, eles são capazes. Mas é porque eles associam com a questão da inteligência. Da inteligência. Mas uma coisa é importante a gente também até associa alertar. a questão de uma deficiência também, né? Exatamente. Mas é importante a gente alertar os gagos, porque esse a gente chama de embotamento social e emocional, que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, pode levar a um déficit cognitivo, sim. A gagueira não é causa de um déficit cognitivo, mas se durante o seu desenvolvimento você não desenvolve as habilidades sociais adequadas, porque a gente sabe que existe uma inteligência que é emocional, aí sim essa pessoa pode ter dificuldade dela própria se inserir no mercado de trabalho. A gente tem uma pergunta aqui da Elisete, daqui de Belo Horizonte. Ela perguntou se é normal a criança de 2 anos e 4 meses não falar. Se isso é natural ou não. 2 anos e 4 meses já é um tempo para a criança desenvolver linguagem. Ela não vai falar tudo corretamente, não vai fazer frases longas, contar longas histórias, mas aos 2 anos e 4 meses, a criança já tem um vocabulário rico para se expressar. O que aparece aí é um atraso do desenvolvimento da linguagem. Vale a pena procurar um fonoaudiólogo e fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Muitas vezes é só falta de estímulo. Correto. Geralmente é uma criança filha única, só convive com o adulto fala tudo por ela não precisa de desenvolver intenção comunicativa, né? E o menino e a menina tem diferença também, né? O menino ele é mais lento para falar? Em geral, dentro do desenvolvimento global da criança, os meninos desenvolvem a parte motora mais rápido. Entendi. Eles andam mais rápido, eles correm mais rápido, eles brincam mais rápido, eles desenvolvem essa movimentação mais rapidamente. E a menina, como até as brincadeiras são mais voltadas ali para boneca, são brincadeiras mais tranquilas, ela anda mais tarde. E aí o desenvolvimento da linguagem pode ser invertido, né? Não é regra, mas pode acontecer. Essa questão da linguagem dos pais aí, quando se coloca a respeito, por exemplo, de uma linguagem infantilizada também, isso traz algum malefício aí na formação oral da criança? Sim. Claro, você não vai usar as palavras do vocabulário do mundo adulto com uma criança em desenvolvimento. Mas o cotodinho do papazinho. Isso não pode. Isso só pode enquanto é bebezinho. O que a gente faz? Ai, que delícia! Você usou as palavras corretas. Só que não pode, com a voz. Exatamente, é a voz que vai demonstrar o seu afeto. Isso muda, sem dúvida alguma. E é até fundamental para a criança saber, depois que ela cresce, quando você está chamando a atenção, quando você está bravo, ou quando você está no momento de brincadeira, de afeto, de carinho. É preciso ter essa modulação na voz para a criança, inclusive, entender o que está acontecendo. Porque se até para chamar a atenção você vai assim, não, por favor, não faça isso, já deu errado. A mensagem não foi... Já perdeu a autoridade ali. Já deu errado. Mas é preciso falar as palavras corretamente. Então, cuidado. Não corrigindo assim na hora, né? Tipo, não é essa palavra, você repete a frase usando a palavra corretamente. Essa é a melhor maneira, não é? Isso, não precisa corrigir a criança. O adulto é que tem que se corrigir para não usar errado, né? Eu fiquei pensando... Só diminutivos. Tem uma outra pergunta falando o seguinte, da criança lá para os seus 4 anos que conversa super bonitinho com outras crianças, mas quando vai falar com o pai e com a mãe,
Papaidinho, aquela coisa. Mas aí já entra na manipulação ali, já aquela nesse aspecto, forma né? infantilizada de falar com os pais, mas consegue conversar super bonitinho com os coleguinhas, com outros. E aí? Sem dúvida é manipulação. E aí eu vou chamar a atenção. Pais, cuidado! Se a criança está se comportando assim com vocês, tem algo errado na sua atitude também em relação à criança. Toda criança vai fazer manha, toda criança vai fazer birra, vai tentar manipular pelo lado afetivo. Isso. É preciso ter cuidado. Tem hora que o próprio pode. choro já é essa expressão, né? Sem dúvida, sem dúvida. A criança ela não tem mesmo, não só vocabulário, mas ela não tem habilidade para expressar com palavras o que ela sente. Então ela vai chorar, vai gritar, vai ficar bravo, né? Ou vai calar. E aí o adulto é que precisa interpretar esses comportamentos da criança. Para a gente ajudar o pessoal de casa, ali teve essa pergunta da Elisete, né, da filha de 2 anos e 4 meses, isso, não é isso, Carol? Isso. Qual que deve ser, então, a idade que o pai ele tem que preocupar-se com isso? Com o desenvolvimento da linguagem a partir dos 2 anos. A criança com 1 ano, ela já começa. Essa mamãe, então, aqui, ela está certa, ela está observando, a gente pode tomá-la como exemplo. Ela se preocupou com a sua criança. Exatamente. E 2 anos, a criança já deve ter frases de 3 palavras. Quero água, me dá o biscoito. Ela não vai falar biscoito, né? Não se espera que a criança fale tudo corretamente, mas ela já se expressa. Isso... O cocoito, pode? Cocoito. A criança pode. O pai e a mãe vai falar não. Não vai falar não, né? Vai dizer, você quer o biscoito? Mamãe vai te dar o biscoito. Aí é que tá, quando a gente fala, brinca assim, porque somos pais, a gente sabe que tem essa realidade. Não, mas Sim. Você quer cocoto agora? Quer dedela agora? Dedela? Ó, dedela agora. Misericórdia. A criança vai virar o Cebolinha. É verdade. Né? Muitas vezes os pais, eles sem a intenção. Você quer sua mamãe? Não é intenção. Influenciam negativamente, não é? Quer transmitir o afeto, mas de uma forma, quer fazer o certo no modo errado. É isso aí. Você já se pegou fazendo isso? Não, porque eu sou muito exigente com isso. A gente precisa ter cuidado, porque isso é o desenvolvimento da linguagem como um todo, né? Eu sou mãe, sou fonoaudióloga, achei que minha filha estava atrasando a linguagem, porque com 1 ano e meio ela já falava muito pouco, e eu já tinha reservado uma vaga para uma colega para fazer a avaliação dela, que falou, Ana, eu não vou avaliar a sua filha. Calma, porque está dentro do normal, mas é a ansiedade, né? Sim. E ela entrou na escola com 1 ano e 10 meses, em 2 meses ela estava falando absolutamente tudo. Qual é a análise que eu faço disso? Convivência só com adulto, filha única, minha família, apesar de grande, não tem criança na idade dela, só adolescentes, e o convívio só com adulto fez com que ela não tivesse a intenção comunicativa. Entrou na escola, tinha que se virar. Olha, e aí, que interessante. A forma de se comunicar, todos falando uns com os outros, e aí foi. Por exemplo, no desenvolvimento da linguagem do meu filho, ele começou ali, ele começava assim, você vai brincar comigo? Ele começou assim. Nós nunca colocamos pressão. No início até a gente brincava assim, achava até bonitinho, mas naturalmente ele acabou com isso. Também faz parte. Amadurecimento da dopamina no núcleo da base, porque a gagueira não é só a repetição, ela pode ser o prolongamento das sílabas. Certo. Então, isso era o amadurecimento. Como eu falei, é normal entre 2 e 5 anos acontecer esse período de gagueira, inclusive no desenvolvimento da criança, né? A maioria das crianças passa por essa gagueira que a gente chama de gagueira fisiológica. As gagueiras que permanecem é porque não houve um amadurecimento na neurotransmissão em núcleos da base.